Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ela era o amor da minha vida. Estávamos juntos há quase 9 anos. O problema foi que eu nunca tomei iniciativa de darmos aquele passo além no nosso relacionamento. Porque ao longo daqueles quase 9 anos, a gente continuava namorando, apenas isso. Nem mesmo uma aliança de noivado eu tinha colocado no dedo da Regiane. Meu sogro ficava louco da vida comigo por causa disso. Ela era filha única e para ele, ela continuava sendo aquela mesma princesinha dos tempos de menina. Ele gostava de mim, mas vivia cobrando. Escuta, Adriana, quando é que você vai parar de enrolar minha filha? Daqui a pouco vocês vão completar bodas de ouro, né? Só que como namorado. Calma, seu Adílio. As coisas vão melhorar e a gente ajeita tudo. Tudo do jeito que o senhor quer, mas um pouco de paciência. Paciência? Eu, hein? Quase 9 anos? Eu levava assim, na base da brincadeira. Mas bem no fundo eu sabia que ele falava sério. Até porque, como dizem, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Pelo fato de ser sua única filha, ele queria realizar o sonho de entrar na igreja com ela, conduzi-la até o altar. Nesse ponto eu reconheço que falhei, né? Fui empurrando com a barriga quando eu vi quase 9 anos se passar. Mas não foi uma coisa assim proposital, com a intenção de não querer assumir compromisso mais sério. Até porque eu gostava dela. Só que fui deixando o barco correr e quando me dei conta, o tempo havia passado. A gente tinha se conhecido na época em que eu entrei para a faculdade. Eu já trabalhava, mas ganhava mal. Não tinha nem condição de bancar o curso. E mesmo depois que me formei, continuei pagando financiamento estudantil, de modo que não tinha condição de assumir nada. A Regiane sempre foi compreensiva nesse ponto. Nunca me cobrou absolutamente nada. Lembro que sempre que a gente tocava no assunto, eu falava que era melhor a gente deixar as coisas melhorarem do ponto de vista financeiro, para falar em casamento. Ela concordava comigo. Claro, amor, claro. O importante é que a gente está junto, né? Lógico que ela também tinha os seus sonhos. Apesar de ser compreensiva, evidentemente que ela sonhava, entrar na igreja, casar de maneira oficial. Só que, repito, entendia meu lado e não me pressionava. Bem ao contrário do pai dela, que, como já falei, vivia me chamando a atenção. Olha, lembro que uma vez, nessa época fazia pouco tempo que a gente já tinha se conhecido, eu e o seu Adélio, meu sogro. E eu acabei pisando na bola com a Regiane. Não vou entrar em detalhes, mas acabei fazendo a menina chorar. Não teve nada a ver com traição, mas a verdade é que tenho consciência de que a magoei. Depois a gente conversou, se acertou. Só que quando fui à casa dela depois, o meu sogro me deu uma enquadrada que eu não gosto nem de lembrar. Escuta, cara, o que você pensa que a minha filha é, hein? Minha filha é uma princesa. Isso que você fez não se faz, viu? Olha, cuidado, a gente está se conhecendo há pouco tempo, eu gosto de você, parece ser um rapaz bom, mas cuidado com a minha filha, tá? Cuidado com a minha filha. Imagine a minha cara quando ouvi aquela bronca. O pior é que errado ele não estava. Eu realmente, errei feio. Fiquei tão envergonhado que passei um tempo sem aparecer na casa deles de novo. Sempre que a Regiane me convidava, depois disso, eu dava um jeito de inventar uma desculpa. Só que aos poucos tudo foi se ajeitando e a gente acabou se aproximando de novo. Dona Márcia, minha sogra, já era uma mulher assim, mais na dela. Não era de se meter no meu namoro com a Regiane. E às vezes até implicava quando o seu Adílio se metia no meio, sabe? Foi bem nessa época, perto de completarmos 9 anos de namoro,
que a Regiane descobriu que estava grávida. Isso, naturalmente, acabou mudando tudo, né? Porque uma gravidez acaba mudando tudo na vida de um casal. E foi uma coisa que acabou praticamente nos forçando a tomar uma atitude em relação ao nosso relacionamento. Olha, eu fiquei feliz com a notícia, viu? É claro que no começo levei aquele susto, né? Fiquei com um pouco de medo, porque imagine a responsabilidade de um filho. Comecei a pensar no futuro, mas fiquei feliz demais. Eu e a Regiane conversamos e antes mesmo de darmos a notícia às nossas famílias, tomamos aquela decisão. A gente ia se casar, mesmo que fosse só no cartório. Depois íamos alugar uma casa para morar juntos. E quando fomos contar a novidade para os pais dela, primeiro contamos da gravidez. E tanto o seu Adílio quanto a dona Márcia ficaram, sabe, meio impactados. Depois a expressão do meu sogro meio que se transformou. E aí, cara? O que vocês estão pensando fazer agora? Então, seu Adílio, a gente conversou e depois que o nosso filho nascer, eu vou alugar uma casa pra gente morar junto. Como é que é? Morar junto? E o casamento, sujeito? Tem que casar primeiro, cara. Aliás, a minha filha só sai daqui casada, de papel passado. Tudo como um manto figurino. Digamos que aconteceu assim um ruído de comunicação naquela hora. Porque a gente não falou que esse era só o nosso primeiro passo. Primeiro casar, depois morar junto. E eu vi que ele ficou meio nervoso. Deve ter pensado que a gente só ia morar junto. Mas quando expliquei tudo, né, qual era a nossa ideia, ele já ficou assim mais maleável. Só que nem tanto. Até porque acrescentou. Bom, até que enfim, né, Adriano? Já fazia mais do que tempo. Precisou minha filha ficar grávida para você tomar a atitude que deveria. E esse casamento é para quando? Melhor a gente ver tudo isso quanto antes. Tem o cartório, tem a igreja. Então, seu Adílio, na verdade, a gente só vai casar no cartório. E não vai ter condição de casar na igreja por enquanto, bancar festa, essas coisas. Ele falou que não concordava. Tinha tudo que ser exatamente do jeito como ele tinha falado. Porque ele tinha, sei lá, aquele sonho de entrar na igreja com a filha vestida de noivo. Não abria mão disso. Mas como eu falei que não tinha realmente condições financeiras, ele se propôs a bancar o casamento. Aliás, não era a primeira vez que ele falava isso, que me ajudaria a pagar a festa. Agora, no entanto, tinha se comprometido a bancar tudo sozinho. Naturalmente que aceitamos. Foi aquela alegria. Naturalmente que era uma mudança assim, radical, né? Na nossa vida. Na minha casa, todo mundo ficou feliz também quando eu contei que íamos ter um filho. Íamos nos casar. Tudo foi feito assim, a toque de caixa. E em menos de 3 meses, o dia do casamento chegou. A cerimônia estava marcada para ser realizada na capela em que os pais dela frequentavam, ali mesmo no bairro onde eles moravam. E a festa seria no salão paroquial, nos fundos da igreja. Eu estava nervoso demais, ansioso, mas estava feliz, sabe? Sabia que estava fazendo a coisa certa. Nunca imaginava que eu pudesse ter um casamento tão bonito, né? Daquele jeito. Já que, pelo dinheiro próprio, eu não tinha condição de bancar. Nada pomposo, claro. Pelo contrário, foi assim, uma cerimônia simples, mas estava tudo muito bonito. Imagine a minha emoção quando escutei os primeiros acordes da marcha nupcial. Eu nem acreditei que estava acontecendo. Dali do altar, vi minha noiva entrando pela porta, meu sogro a seu lado, a conduzindo, os dois sorrindo, cumprimentando os convidados. Olha, eu fiquei ainda mais nervoso e até comecei a tremer. Só fui começar a ficar mais calmo depois que a Regiane se postou ali do meu lado e o padre começou a cerimônia.
tudo foi transcorrendo normalmente, até que foi se aproximando do final. Sabe quando o padre faz a cada um dos noivos aquela pergunta, se é da livre e espontânea vontade que o noivo e a noiva aceitam se casar? Pergunta mais tradicional que existe, né? Que acontece em todo casamento, né? O padre fala esse tipo de coisa. Ele perguntou primeiro a Regiane, que sorrindo respondeu que sim, no mesmo instante. Aí repetiu a pergunta, só que para mim. E naquela hora, sabe, eu não sei o que me deu na cabeça, mas num impulso, tive a ideia infeliz de fazer uma cerimônia. Pena que devo ter escolhido a pior hora do mundo. Eu digo isso porque em vez de responder simplesmente que sim, para o padre finalizar a cerimônia, eu me voltei assim para o seu Adílio, que estava ali perto, e olhei de novo para o padre e falei: olha, seu padre, na verdade, eu estou casando porque meu sogro ali no meio, sabe, que ele ali, ó, me deu um ultimato, viu? Mas tudo bem, vamos se casar. Olha, eu já estava prestes a dizer que era só uma brincadeira, mas nem cheguei a começar a frase, porque o seu Adílio se manifestou de um jeito, bastava ouvir o tom da sua voz para ver que ele estava inconformado, revoltado. Eu, inclusive, sabe, estava rindo. A expressão bem descontraída. Estava na cara que era uma brincadeira, só que pelo visto, ele não levou na base da brincadeira. Tanto que olhou para mim: o que você falou, cara? Você tá louco, seu moleque? Ele até tentou dar um passo na minha direção. Como também tentou balbuciar mais alguma coisa. Só que, logo em seguida, soltou um grito assim abafado e já foi levando a mão direita no peito e desabando no chão. Olha, eu gelei na hora. Parecia que ele estava sofrendo uma espécie de ataque. Foi aquele corre-corre, aquele burburinho. Antes de correr na direção do pai, a Regiane ainda olhou para mim e falou: o que acontece com você, Adriano? Você ficou louco? Até o padre se aproximou do seu Adílio para ver como é que ele estava. Inclusive, alguém chamou a ambulância. Foi aquele desespero. Todos formando uma roda ali em volta do meu sogro. O fato é que a cerimônia não foi encerrada por conta desse incidente. Era para ter sido uma brincadeira, uma coisa para descontrair, juro por Deus. Por isso não imaginei que fosse ter aquele desfecho. Tentei explicar que tinha sido só um jeito mas ninguém aceitou. Sabe? Todo mundo me olhando com aquela cara de... Sabe quando te condenam? Um chegou a dizer que brincadeira de mau gosto. Não me deixaram nem ir junto com a ambulância. Ele estava vivo quando o socorro chegou. Mas depois, eu soube que ele havia tido mais 3 paradas cardíacas enquanto tentavam estabilizá-lo. Desgraçadamente, meu sogro acabou chegando ao hospital já sem vida. Todos os procedimentos foram feitos, mas infelizmente não conseguiram reanimá-lo. Imagine a situação. Era para ter sido uma festa de casamento e no fim foi o velório do meu sogro. Claro que me senti culpado. Na verdade, me culpo até hoje. Só que, meu Deus do céu, uma brincadeira. Eu juro que não tive intenção de deixar ninguém nervoso. Era uma brincadeira, embora tenha sido, hoje eu reconheço, uma brincadeira estúpida. Não sei onde que eu estava com a cabeça para fazer aquilo. Ele já devia estar nervoso, agitado. E no fim, a brincadeira estúpida que fiz acabou precipitando tudo. Me arrependo muito. Minha sogra ficou inconsolável e muito revoltada comigo. Tive de pedir perdão muitas vezes para ela finalmente... Não sei se posso dizer que aceitou, porque
Mesmo assim, levou muito tempo. Eu não sei se foi de coração, porque até hoje ela me olha com um certo ressentimento. O mesmo aconteceu com a Regiane. Ela também reagiu do mesmo modo, ou quem sabe, até pior do que a mãe. Também custou a me perdoar. Como custou a voltar a conversar comigo. Foi uma brincadeira infame, fora de hora. Algo que eu jamais poderia ter feito. Só que na hora, meu Deus, não imaginei que... Inclusive, já estava abrindo a boca para dizer ao padre que era brincadeira, que aceitava sim me casar de livre e espontânea vontade, porque amava minha noiva. Mas aí o pior aconteceu. Não tive tempo nem de desfazer o meu erro, que foi grande, eu sei que foi. Só que, meu Deus, foi um erro. Eu sou humano. Acho que hoje já posso me considerar perdoado por ela. Mesmo que talvez não tenha sido assim, aquele perdão de coração, porque pelo menos durante muito tempo ela se afastou de mim, nem conversar comigo. Ela não queria, por conta da minha estupidez. Mas se ela me abandonasse para sempre, não sei o que seria da minha vida. Muitos anos já se passaram. Eu ainda me culpo. Ainda me penitencio todos os dias. E também peço perdão a meu sogro pelo mal que lhe causei. Foi o responsável por ele não ter conhecido o neto e também pelo meu filho não ter a chance de conhecer e conviver com o avô. Perdão, seu Adílio. Esteja o Senhor onde estiver. Perdão, meu filho. Perdão, minha sogra, perdão, Regiane, mesmo que indiretamente, mesmo não querendo, acabei privando todos da companhia desse homem, que todos amavam muito. Perdão a todos que o conheciam e que sabiam o quanto ele era uma pessoa especial. E como não seria especial, se foi ele que me deu minha esposa, ele e minha sogra, que também adoro. Se não fossem eles, minha mulher não me faria feliz do jeito que faz. Devo a eles a minha felicidade e o privilégio de ter conhecido essa, que sempre foi e continua sendo, e para sempre será meu amor, meu tudo, a mulher da minha vida.